O assunto de hoje é mindfulness, que é essa palavra que insistimos em não traduzir, talvez porque não tenha uma tradução tão clara. Temos menos pessoas participando hoje, que pena, mas a aula de hoje tem uma dinâmica diferente. A aula de hoje eu vou premiar o melhor resumo da aula. Então vocês têm até quinta de manhã. Depois eu mando no grupo. Quinta de manhã para me encaminhar os resumos da aula de hoje. Então, hoje é o dia de fazer anotações, de montar o resumo. E o melhor resumo vai ganhar um prêmio. Segredo surpresa. Então, a aula de hoje é fazer resumo, gente. Bom, começamos então com o nosso assunto, mindfulness. E a primeira, antes mesmo de começar, eu queria que vocês olhassem essa imagem. Eu faço a pergunta para vocês: quem aqui se identifica com o que está aí? A menina está no trabalho, pensando em dormir, e quando ela chega na cama dela, ela está pensando em trabalho. Ela está distante do momento presente, o máximo possível. Mas quem de nós, muitas vezes, não se identifica com esse quadro, vamos dizer assim, né? Para a gente poder começar de fato o tema, eu queria fazer essa indagação de que o nosso corpo certamente está no presente, mas a nossa mente, onde é que está a nossa Antes de mente? pegar e já puxa a reunião. E tem alguém com o microfone ligado. É, Ligar. Desligou. Desculpe. Enfim, então é difícil, às vezes, a gente manter a nossa mente junto com o nosso corpo, né? A mente, às vezes, vai para o futuro, vai para o passado, ela se descola do corpo, porque o corpo, seguramente, tem essa limitação de estar no momento presente. E, nesse sentido, a gente começa a tentar definir mindfulness. A gente não tem uma tradução tão exata, como vocês viram lá no CRM, mas a gente pode ir tateando algumas pistas, né? O mindfulness é aquela qualidade daquilo que é mindful. Ah, resolvi o problema. Bom, mindful é aquele que tem a capacidade de se trazer para o momento presente. Então a gente vai trabalhar com esse conceito na aula de hoje, que o mindfulness é a qualidade de ter a capacidade de se trazer para o momento presente. Compreendendo que, alguns aspectos, pensamentos não são a mesma coisa que fatos. Se você parar para pensar, na verdade, nós somos muito ruins em prever o futuro. Para pensar em quantas situações que você realmente pensa que isso poderia acontecer, isso de fato, estatisticamente, no apanhado estatístico, as coisas realmente acontecem da maneira que você previu. É interessante saber que nossas emoções, elas são o tempero das nossas percepções. Elas servem para destacar a nossa experiência. No sentido evolutivo, nós fomos desenvolvendo emoções, por exemplo, medo, ele existe porque evolutivamente foram selecionados ali indivíduos, espécies que quando tinham medo, sei lá, de uma cobra, tinham medo de um urso, lembravam sempre de evitar aquele tipo de comportamento, evitar aquele animal. E por isso sobrevivia mais do que outras espécies que não tinham medo da cobra, não tinham medo do urso. Ou seja, a emoção ela existe com uma função própria. E a gente tende a acreditar na emoção além da própria função dela, né? Entender também que quanto mais expectativas nós temos frente à realidade, possivelmente, em números absolutos, mais frustrações, e mais frustrações resultam em insegurança, medo e mais ansiedade. E o que eu escrevi aí, eu já falei que nós somos muito ruins de prever o futuro, né? Então, para que criar tantas expectativas se a gente, de fato, estatisticamente não consegue acertar tanto sobre o que a gente espera do nosso futuro? E um último aspecto para ser lembrado também é de que o passado não existe mais e o futuro ainda nem existe. É aquele clichê, mas é um clichê muito bom de ser lembrado, de que só existe de fato o momento presente. O futuro ainda vai existir e o passado é uma forma mental que já existiu.
E daí eu crio essa analogia. Será que um cachorro sofre, um cachorro em condições normais, né? Porque a gente vai criando o cachorro com muitos confortos humanos e daí de repente ele começa a ter sofrimentos humanos, né? Mas será que um cachorro sofre com relação a algo que vai acontecer amanhã? Se que o meu cachorro, por exemplo, não comeu ainda, será que ele fica pensando, será que eu não vou ganhar comida hoje? Ele atrasou a comida hoje, percebeu alguma coisa ali que está na linha do tempo dele, que ele consegue perceber que está no horário de comer, e ele pensa, será que o Bruno esqueceu de dar comida hoje? Nunca mais vai me dar comida? Será que ele fica sofrendo com relação, julgando e sofrendo com relação a uma situação futura? Ou pior, será que ele sente remorso de algo que ele fez de errado na semana passada? Bom, nesse sentido, eu queria poder citar Sêneca, né? Eu citei os animais e é bom a gente olhar como é a lei da natureza, como funciona a natureza, porque às vezes a gente esquece que a gente faz parte da natureza, que a gente deveria funcionar como funciona a natureza. E Sêneca diz: viva em harmonia com a natureza e nunca serás pobre. Viva da harmonia com as suas opiniões, com seus pensamentos, e aí sim, nunca você vai ser rico. Claro que não estamos falando no sentido material, né? É bom fazer esse lembrete, até na forma de lembrete está esse slide, que por mais que nós tentemos, gente, não é possível fugir daquilo que somos. Não adianta a gente tentar ser uma coisa que não é aquilo que nós somos. Não é possível controlar o que não depende de nós. Isso é meio óbvio, né? Mas é bom a gente falar de coisas óbvias às vezes. Não é possível fugir do momento presente. A gente não pode fugir. Ainda não inventamos a máquina do tempo. Ainda não sabemos se vamos algum dia inventar a máquina do tempo. Não é possível enganar as leis da natureza. A gente não consegue reverter, enfim, todo tipo de lei biológica e até leis ditas filosóficas e espirituais, como, sei lá, o nosso karma, qualquer coisa assim, a depender da sua crença. E, acima de tudo, gente, não é possível, e também não é saudável por não ser possível, escapar do mundo real. Quanto mais a gente ficar tentando quebrar alguma dessas regras aí, dessas lembranças, na verdade, nada disso é uma regra, né? Mas a gente vai bater com a cara na parede. E a menos que você goste muito de bater com a cara na parede, masoquista, vai incomodar, vai ser ruim, vai gerar ansiedade, vai gerar medo, vai gerar insegurança. Então, ou a gente estuda, se preocupa em entender como o mundo funciona, como a realidade funciona, e aprendemos a gostar desse mundo, dessa realidade, entendendo como ele funciona, ou a gente vai sofrer de graça, vai estar sempre batendo a cara na parede. Você quer voluntariamente ficar batendo a cara na parede? Bom, o assunto da aula de hoje, então, mindfulness, a principal tradução que a gente encontra no editorial brasileiro é como sendo atenção ao momento presente. Então, quando eu falar de atenção ao momento presente, também pense em mindfulness. Apesar de lá no começo eu ter falado que o que eu gostaria que vocês levassem ao final dessa aula como definição, como conceito para o mindfulness, é a capacidade de se trazer, uma qualidade que reflete uma capacidade de se trazer ao momento presente. E falando em apreciar o momento presente, em viver o momento presente, eu quero poder citar, tanto quanto eu tenho citado a Edith Eger, da bailarina de Auschwitz, o Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco que foi levado para um campo de concentração junto com a família. Ele viu a esposa dele abortar pelos nazistas, ele era judeu, a família dele era judia, ele viu a família dele morrer. E só que ele saiu do campo de concentração e fez um trabalho muito bonito de cura, de ajudar as pessoas a encontrar o sentido, né? Ele criou essa palavra, esse ramo dentro da terapia, da psicologia, que é a logoterapia, que é o ramo da psicoterapia que trabalha com a busca do sentido da vida. Ele fazia esse tipo de observação enquanto ele estava lá no campo de concentração, de por que algumas pessoas realmente sofrem e morrem naquela experiência e por que tinha pessoas que conseguiam sobreviver e ainda olhar para aquela experiência de uma maneira positiva. Acreditem, existia isso, né? Bom, as 3 receitinhas do sucesso
do Viktor Frankl para você encontrar o sentido da vida, isso aplicado inicialmente às pessoas que saíram do campo de concentração, são essas três. Assim, esse livro é o livro que ele escreveu assim que ele saiu do campo de concentração, que ele conta um pouquinho da história dele lá, e essas percepções, é um livro, acho que eu diria, tão interessante quanto o da bailarina. É O Homem em Busca de um Sentido, O Homem em Busca de Sentido, depende mais ou menos da tradução, às vezes eles traduzem até como psiquiatra, o psicólogo em busca de sentido. Bom, 3 elementos da logoterapia para você encontrar satisfação com a vida, a felicidade, o sentido da vida. O primeiro é aceitar o sofrimento inevitável na vida, porque a vida tem, de fato, momentos que vão doer. E se você ficar lutando com essa ideia do sofrimento, você vai sofrer mais ainda. Então, entender que existem momentos de sofrimento inevitável na vida e que, dentro dos limites do possível, né, que tudo bem. Então, aceitar é o primeiro elemento. E, enfim, o segundo elemento para encontrar o sentido, a felicidade na vida é você se dedicar a uma causa, e essa causa normalmente associada a ajudar alguém, ajudar outras pessoas. E o terceiro elemento nessa busca do sentido, que fazia diferença para as pessoas terem sobrevivido a um campo de concentração e ter encontrado também sentido na vida em outras situações, é o de amar alguém, uma pessoa ou mais de uma pessoa. Esses são os 3 elementos, segundo Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, para a gente encontrar o sentido na vida. Bom, uma primeira interpretação que eu queria que você tivesse do mindfulness é como um mindset, uma postura para olhar a vida. Significa você querer estar presente ao momento presente, querer estar presente na sua vida o tempo todo, não fugir da vida. Seja querer estar presente para as coisas boas, para as coisas neutras e para as coisas ruins. A gente trabalha muito esse conceito no mindfulness, na meditação, né, de estar presente para coisas. Em especial, a gente trabalha muito com essas ideias de coisas neutras, né? Muito, tô lá escovando os dentes, tem que estar presente. Dirigindo, estar presente. Mas é bom lembrar que eu consigo aumentar esse espectro, levar para coisas positivas, que faz até um certo sentido mais interessante, né? Eu quero realmente estar presente para coisas positivas, mas inclusive para as coisas negativas. Como, sei lá, na meditação do dia 7 eu converso um pouquinho sobre a história lá do sentar ao lado da dor. Em vez de eu contrair mais, de eu fugir, eu aceito que ela está ali, eu aceito estar presente ao lado da minha dor, do meu incômodo, do meu sofrimento, da minha condição. Outra concepção que a gente pode imaginar do mindfulness como uma prática, como algo que você faz no seu dia a dia. Significaria dedicar-se 100% da sua atenção às suas tarefas. Significa, de fato, sair do piloto automático. Esse é o principal assunto lá do CRM, né? O quanto a gente se põe em piloto automático, a gente reage em piloto automático, a gente sente em piloto automático, a gente pensa em piloto automático. A principal ideia de aplicar a atenção ao momento presente, a capacidade de se trazer ao momento presente é desligar esse piloto automático. E eu gosto sempre de contar essa história. Eu contei no CRM, eu gosto de repetir, né? Essa pessoa aí muito feliz dentro de um buraco. Mas pense a seguinte situação na vida. Você está lá andando na rua, um dia que não tem nada de muito especial acontecendo. Um dia como qualquer outro dia da sua vida, né? Você está lá andando, está pensando nas coisas que você tem que fazer naquele dia, pensando nas coisas que você fez ontem, nas coisas que você deixou de fazer, as coisas que amanhã você vai ter que resolver e, bah, do nada você cai no buraco. E um buraco enorme, né? Lá embaixo do buraco você olha e, meu Deus, como é que eu não vi um buraco desse tamanho? Como é que eu fui cair num buraco desse tamanho? Bom, saiu do buraco. Outro dia, segundo dia, você está caminhando na rua. Um dia como qualquer outro também, nada demais acontecendo, né? Você está lá, está pensando nas suas filhas, no seu cachorro, no seu trabalho, na sua família, na dieta que você vai começar na segunda-feira. Tá lá, um dia normal, né? Mexendo no celular e, adivinha? Cai no buraco. Um buraco enorme também, né? Sei lá, embaixo do buraco, completamente indignado, você olha para cima. Como é que eu fui cair num buraco tão grande? 2 dias seguidos. 2 buracos tão grandes. Bom, tudo bem, saiu do buraco. Terceiro dia, você está caminhando na rua. Está inclusive pensando nos 2 buracos do dia seguinte, né? Está pensando na segunda-feira, pensando no final do domingo,
Está pensando na meditação da noite, está pensando no caderno de exercícios, está pensando nas atividades que você vai. Ih, gente, caiu minha luz total. Ih, rapaz. Vocês estão. Tá Só ficar. normal pra gente, Bruno. Tá, vocês estão me ouvindo normal, só Sim. tá Tô escuro, vendo né? você. Se vocês estão me É vendo escuro. escuro, mas o slide vocês conseguem assistir, né? Tá bom. Bom, como eu falei para Tudo vocês, certo, Bruno. contingência, né, gente? Não esperava que fosse acontecer, mas estamos aqui. Não pagou a conta, né? Ih, Nada, vocês gente, estão funcionando aí. choveu, tá, o bairro inteiro, pelo que eu tô olhando pela janela, tá tudo completamente sem energia. É a Eu privatização saí aqui do da elétrica. Rio. Eu saí do Rio debaixo de chuva, cheguei em Cabo Frio, estava maior sol. Ai, ai, No acontece, mesmo né, gente? lance. Uma Mas diferença enfim, de 2 é o que eu tô horas falando só. para vocês, né? Primeiro, tava contando a história do buraco, o buraco caiu em mim agora, né? Mas, como nós queremos ser mindfulness, vamos, atenção ao momento presente, não tem por que fugir desse escuro, se vocês estão me vendo o slide. Então, bora, bola para frente. A questão é que a gente passa a vida caindo nesses buracos emocionais boa parte do tempo, porque a gente não está prestando atenção no caminho, porque a gente não está andando com as nossas próprias pernas, né? É como se as pernas andassem sozinhas. E tem uma dicotomia em termos de neurociência bem importante, tá, gente? Nós temos uma parte do nosso encéfalo que cuida de comportamentos automáticos, que é, enfim, no geral, os circuitos do cerebelo. Então, se você, por exemplo, estiver dirigindo, já notou que o seu corpo dirige muito melhor que você? Que se você para de fato, lá no começo, quando você está aprendendo a dirigir, são muitos questionamentos, né? Ai meu Deus, o que eu faço? Mas a partir de um determinado momento, esse sistema vira automático, né? O seu corpo, para economizar decisões, ele bota o cerebelo no controle. Economiza circuitos cerebrais, né? Só que eu vou perdendo a experiência, porque eu vou fazendo sempre o mesmo tipo de direção, sem de fato sentir, sem de fato prestar atenção no que está acontecendo. A gente tem que tomar cuidado para não viver essa vida nesse modo automático, porque tem uma estrutura do nosso cérebro, do nosso encéfalo, para falar a verdade, que opera no automático, que adora operar no automático. Mas a gente precisa trazer a nossa consciência, aqui representada, vamos dizer assim, pela nossa parte mais recente, cerebralmente falando, que é o nosso córtex pré-frontal. Então, existe essa dicotomia de automático e não automático no cérebro. A gente precisa ativar o não automático, gente. E aqui eu queria poder citar um estudo de Harvard, muito simples, mas muito significativo, que fala sobre encontrar a felicidade, que a infelicidade estaria nas distrações. Então, eles pegaram um grupo de, sei lá, 2.000 pessoas, 2.240, eu acho, agora me veio o número, pulou na cabeça, assim, e instalaram um aplicativo que mandava notificação para as pessoas. E mandava, numa notificação vinham 4 perguntas. A primeira pergunta é, como é que você está se sentindo agora? A segunda pergunta é, o que você está fazendo? A terceira pergunta era, você está presente ao que você está fazendo agora ou você está com a mente viajando? Tá, como em inglês aqui, né, wandering. E isso que em quarto, se você estiver viajando, você está pensando em algo positivo, negativo ou neutro. Então esse gráfico ele mostra o comportamento da primeira pergunta, né, como você está se sentindo. 0 seria mal, muito mal, e o 100 seria maravilhoso, muito bem. Então, tem dois quadrinhos. Primeiro, o quadrinho de baixo, se você olhar, a pessoa viajando na maionese, pensando coisas ruins, aqui ele está marcando nos 40. Então, a nota que as pessoas, enfim, estavam pensando em coisas ruins, estavam se sentindo mal, coisas neutras, coisas positivas, e sem estar viajando. Na maior parte do tempo que as pessoas responderam que não estavam viajando na maionese, distraídas, elas também responderam que estavam se sentindo bem. E olha algumas atividades que interessante. Atividades dessa linha para cá representam as pessoas estarem se sentindo não tão bem, e dessa linha para cá as pessoas se sentindo bem. Então, várias vezes as pessoas trabalhando. Vocês estão vendo a setinha, né? Senão eu fico mostrando que nem um doido aqui e ninguém vê a seta.
Estão vendo, né? Sim, tô vendo. Tá. Então, as pessoas trabalhando estão aqui muito próximo do se sentindo bem, não se sentindo tão bem. Lendo, tá no limite. Fazendo sexo, tá lá na ponta, né? Se sentindo bem, ouvindo música, se sentindo bem. Enfim, a grande questão desse estudo é isso, de quando as pessoas estavam com a mente viajando, elas estavam muito mais propensas a terem respondido que estavam pensando em algo ruim, que não estavam se sentindo bem. Enquanto que nos momentos que elas estavam respondendo que estavam presentes ao que elas estavam fazendo, elas estavam naturalmente se sentindo bem. Bom, eu queria fazer alguns clichês para vocês postarem, para a gente postar na rede social. Mas clichês que são bons de serem lembrados. Então, o primeiro clichê é: passado ou futuro não podem te fazer feliz. Porque, de fato, eles nem existem. Né? Tanto o passado quanto o futuro, na verdade, são textos, são figuras dentro da nossa mente. É aquela história do sonho, né? Às vezes você tem um sonho muito intenso e você acorda na dúvida se realmente aquilo aconteceu ou se você só sonhou. O passado dentro do cérebro é uma estrutura. Opa! Adriana, eu vou terminar quando a gente fizer o intervalo, daí você faz a pergunta, pode ser? Bom, são estruturas mentais, são pensamentos, existem na forma de circuitos cerebrais, na verdade, não estão acontecendo, né? Outro clichê importante: a felicidade está dentro de você. E está de fato. Se você parar para pensar, todos os estados mentais, eu comi uma palavra aqui, se produzem dentro da mente. E por último, dentro da nossa linha da semana passada, da ansiedade, de você fazer mais o que não é tão importante o que acontece com você, mas o que você faz com essa experiência, é a mesma coisa aqui para o mindfulness. Não interessa onde você está ou onde você gostaria de estar. O que interessa de verdade é que você tenha a capacidade de aceitar onde você está agora. Claro que você pode mudar isso no futuro, mas no momento presente você está ali e aceita estar naquela condição. Né? E os 3 pilares do mindfulness, é bom lembrar nessa hora, o pilar aqui é a atitude, né? Mas os 3 pilares do intenção, por que eu quero estar presente, atenção, eu trago a minha atenção para, o que eu estou fazendo agora, e atitude, eu acolho o que acontece, eu aceito o que acontece, eu não brigo com o que acontece. Essa é a principal ideia. Eu falei de estar presente no momento presente, mas acho que a principal ideia que tem se revolucionado atualmente no ensino do mindfulness é essa ideia da atitude de, como eu falo para vocês lá na meditação, né? Traga gentilmente de volta a sua atenção. É não se fazer tantos julgamentos, é trazer uma atitude compassiva, gentil para você, para aquilo que você está vivenciando, seja na meditação, seja na sua vida. Para a Clarissa que entrou agora, eu queria só desculpar que eu estou sem luz aqui, mas vocês conseguindo ver a tela, tá bom. Bom, eu queria usar essa frase, mas que é interessante lembrar também, gente. Se você parar para pensar, tudo que acontece na sua vida acontece pela primeira e pela última vez. Cada situação da nossa vida é extremamente única. E eu quero até citar de um jeito mais bonito, pegar o Heráclito, que é um filósofo pré-socrático, e falou isso aí já há muito tempo antes de eu fazer essa minha frase tosca aí de cima, que nenhum homem pode se banhar 2 vezes no mesmo rio. Porque toda vez que ele voltar para esse segundo banho, não vai ser nem o mesmo rio, as mesmas águas, e nem ele vai ser o mesmo homem. Tanto num sentido psicológico, se você parar para pensar, quanto num sentido biológico e quântico, né? Você está perdendo células, você está gerando novas células, e em especial no sentido quântico, quando eu coloco uma mão na outra, não tem uma separação tão clara
lá no nível atômico. O que é átomo de uma mão? O que é átomo de uma outra mão? Você tem uma repulsão eletrostática, enfim, entre as superfícies, mas se você for olhar ali a distância, de fato, você não sabe onde começa uma mão e termina a outra. Bom, e outra perspectiva da meditação é a meditação, perdão, do mindfulness, é o mindfulness enquanto meditação, que é o que a gente vai trabalhar hoje na nossa meditação guiada. Então, a gente tem algum roteirozinho que a gente pode seguir de uma meditação estilo mindfulness. Já adianto para vocês que eu vou gravar uma aula só sobre como funciona uma meditação no estilo mindfulness, né? Hoje a gente está falando do mindfulness como um conceito mais amplo, mas depois eu prometo gravar uma extra naquela área lá de aprofundar, falando especificamente sobre como funciona uma meditação estilo mindfulness. Bom, a gente pode fazer o mindfulness da respiração. Então, se vocês quiserem fazer agora nesse momento, só parar o que está fazendo e prestar o máximo de atenção na sua respiração. Escolhe um ponto no seu corpo para levar a sua atenção para a respiração. Esse ponto pode ser, por exemplo, o seu nariz, pode ser a sua garganta, a sua traqueia, ou pode ser o seu peito, o mais próximo, vamos imaginar assim, dos seus pulmões. Por alguns segundinhos agora, só respira profundo, pode ser de olhos abertos ou fechados, e experimenta prestar toda a atenção em algum desses pontos na sua respiração. E aí a gente já avança para o próximo mindfulness do ambiente externo. Então aproveita esse momento que você parou e experimenta perceber os sons que chegam para você agora. Podem ser os sons aqui da minha rua, que tem gente gritando. Pode ser os sons aí da sua casa. Pode até ser os sons dentro de você. Só perceber os sons sem precisar fazer nada com eles, sem julgar, sem mexer nos sons, sem querer que eles vão embora ou que eles fiquem. Experimenta perceber a temperatura que está esse ambiente. Se tem algum cheiro nesse ambiente que chega até você, o que você consegue perceber de cheiro? E aqui você treina o seu mindfulness, ainda que venha um barulho, venha qualquer outra percepção, você está nesse momento colocando sua atenção no cheiro, no seu olfato. Experimenta, o resto só deixa passar. E a gente vai para o mindfulness do corpo. Então, percebe qual é a posição, qual é a postura que está o seu corpo, onde é que estão as suas mãos, onde é que estão os seus pés. Uma perguntinha besta, mas experimenta perceber onde é que está a sua cabeça. Vai sentindo as superfícies de contato dos seus pés, das pernas, das costas. A gente passa para o mindfulness das sensações no corpo. Se percebe. Vamos fazer a técnica do escaneamento corporal. Começa lá nos seus pés e vai subindo em direção à sua cabeça, experimentando perceber qualquer sensação que apareça. Lá nos seus pés, vai subindo, pernas, panturrilhas, joelhos. Só perceber se tem alguma sensação que aparece, se não tem nenhuma também, como é essa sensação de nenhuma sensação. Seu quadril, barriga, o peito, os dois braços, os dedos.
pescoço, ombro, seu rosto, cabeça. Vamos para o mindfulness das emoções. Experimenta perceber como você está se sentindo. Se precisar encontrar uma emoção nesse momento, que emoção você diria que você está sentindo nesse momento? Emoção nenhuma. Emoção neutra. Que emoção neutra é essa? Dessa emoção que você está sentindo, que você está percebendo, você vai para uma pergunta mais profunda. Qual é a emoção que está lá nas entrelinhas? Que está lá profundo dentro de você? Que está atrás dessa emoção principal que apareceu? E observa agora os seus pensamentos. O que está acontecendo na sua cabeça? Só perceber, não precisa fazer nada com esse pensamento. Só perceber, tem algum pensamento acontecendo. Esse pensamento é na forma de som, palavra, imagem, é uma opinião, é uma lembrança, é uma preocupação. E aos pouquinhos, vai encerrando, vai voltando. A gente fez o nosso exercício de um protocolo padrão de mindfulness. Claro, a gente pode explorar mais, mas a ideia é, a gente tem pelo menos essas 6 dimensões tradicionais para explorar num exercício de mindfulness, né? Quem está há mais tempo no Inspire sabe que eu uso outras também, que eu acho que faz parte desse processo de meditação até pegar a nossa mente de surpresa, pegar de calça curta e até ver como é que a gente sente, né? Quando eu falo para vocês, sei lá, cheiro de nada. O que é cheiro de nada? E daí você parece que vai pensar, mas ao mesmo tempo é só deixa fluir. Não quero me preocupar com a resposta dessa pergunta. Não é, eu não sei o que é cheiro de nada. Não, justamente. Intenção, atenção, atitude. Quando eu encontro algo que eu não estou tão a fim de encontrar ou que é inesperado, eu não mudo a minha atitude de acolhimento, de gentileza, de compaixão. Essa é a essência do mindfulness. Intenção, atenção, atitude. E isso resolve todos os nossos problemas com relação à meditação. Todas as perguntas que já apareceram com relação à meditação, a gente responde com essa ideia do atitude. É porque eu não estou conseguindo fazer esse módulo, porque está muito difícil, eu sinto muito sofrimento, eu sinto incômodo, eu sinto dor, eu sinto aperto. Atitude de gentileza, de aceitar o que está acontecendo com você e não precisar, naquele momento, necessariamente, forçosamente, mudar o que está acontecendo. Intenção, atenção, atitude. Vocês vão ver repetindo isso como se fosse um mantra. E agora, para a gente ir para o nosso intervalo, fica essa grande pergunta da semana, né? Estamos em mais mindful ou mais piloto automático na vida?